Voltamos. E agora, para terminar de vez o Código de Trânsito, não que isso seja um motivo de extrema alegria, porque eu sei que vocês querem continuar comigo. E também porque nós vamos ter mais pontos do edital para explorar, como as resoluções maravilhosas do CONTRAN, aquela lista imensa, né? E mais alguma legislação estadual específica que vai cair aí no DETRAN do Ceará e que a gente vai precisar explorar. Então, vamos terminar aqui. A gente estava falando, então, das hipóteses de retenção do veículo. Dissemos do caso em que não possa ser sanado o problema do veículo, no momento em que o veículo vai, então, ser recolhido, né? Vai ficar, ou melhor, ele vai ser retido no local, né? Falamos daquela situação em que não será possível resolver o problema ali, que ele possa continuar trafegando em condições de segurança, ele vai ser liberado, mas o certificado de licenciamento anual é que ficará retido e só será devolvido ao proprietário depois de sanada a irregularidade, de cumpridas ali as penalidades, e aí a pessoa pode recolher seu veículo e ter pode ter devolvido o seu documento, neste caso em que ela já estava com o veículo. O que mais que a gente tem sobre hipóteses de retenção? Não se apresentando condutor habilitado no local da infração, e aqui uma circunstância em que, por exemplo, a pessoa esteja dirigindo com carteira diferente da categoria em que ela tem a habilitação. Falamos disso, vocês com certeza se lembram. Neste caso, o veículo vai ficar retido e ele não pode ser retirado dali, exatamente porque não tem um condutor habilitado para retirar o veículo do local da infração. Neste caso, o que acontece? O veículo será removido a depósito, aplicando-se, neste caso, o disposto no artigo 271. Portanto, o veículo vai para o pátio. Falei para vocês sobre ele, o que acontece. A pessoa vai ter a perda ali momentânea do seu veículo, que vai ser recolhido para o pátio. Inclusive, ela vai ter que arcar com as despesas do período em que o veículo ficou ali hospedado no pátio. Que maravilha, né? Não. Definitivamente não é uma maravilha, mas infelizmente é isso que vai acontecer como consequência de uma situação em que o veículo foi retido e que ninguém poderia tirar o veículo dali naquele momento, certo? Não tinha um condutor habilitado, diferente da situação em que a gente descreveu aqui no parágrafo 2º, que existia uma pessoa habilitada para retirar o veículo e então o que aconteceu é que ficou com o documento de licenciamento anual retido. Beleza. O que mais? Parágrafo 5º. A critério do agente, não se dará a retenção imediata quando se tratar de veículo de transporte coletivo, transportando passageiros ou veículo, transportando produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições de segurança para a circulação em via pública. Então, mais uma vez, se o agente verificar que não deve haver a retenção imediata do veículo por uma situação específica, o agente não vai fazê-lo. Por quê? Em que circunstâncias? Na circunstância de se tratar de um veículo de transporte coletivo, que esteja transportando passageiros, ou quando ele transportar um produto perigoso ou perecível. Nessa situação, o veículo não vai poder ficar retido ali ou porque tem pessoas ou porque está carregando um produto perigoso. E aí também ele vai poder trafegar com, é claro, tendo que depois regularizar toda essa situação, mas se ele tiver ali, se tiver garantido que ele tenha condições de circular na via em segurança. Ok? Não efetuada a regularização no prazo a que se refere o parágrafo 2º, será feito o registro de restrição administrativa no RENAVAN, por órgão ou entidade executiva de trânsito dos estados e do Distrito Federal, que será retirada após comprovação da regularização. Então, nessa situação aqui, em que o veículo foi liberado para circulação, ok? Ele vai ficar com uma restrição administrativa pendente no RENAVAN enquanto não for regularizada a infração que deu causa ali para essa retenção que iria ocorrer, lembrando, não ocorreu porque o veículo tinha passageiros ou tinha produto perigoso, ele seguiu viagem, mas ele tinha um prazo para essa regularização. Enquanto não for sanado esse prazo, o que acontece? Fica no documento uma restrição no RENAVAN, que só vai ser levantada, ou seja, só vai ser retirada essa restrição quando a pessoa resolver o problema, tomar as medidas administrativas ali competentes.
o descumprimento das obrigações estabelecidas no parágrafo 2º, aqui, certo? Aquelas falhas que não foram, no caso do sujeito que pode seguir com o veículo, mas não sanou as falhas, o descumprimento das obrigações estabelecidas no parágrafo 2º resultará em recolhimento do veículo ao depósito, aplicando-se, neste caso, o disposto no artigo 271. Essa situação, portanto, é aquela em que o sujeito pode seguir viagem, havia ali um condutor habilitado, o veículo oferecia a condição de segurança para continuar, mas o que aconteceu? Ficou com um documento de licenciamento anual recolhido. Lembram-se disso? Foi notificado e deveria resolver, quitar as suas obrigações ali num prazo estabelecido pela autoridade de trânsito. Não o fez. O que acontece? Ele vai ser recolhido. Aí sim, portanto, o veículo vai ser recolhido e, mais uma vez, levada para o pátio. Vai ser recolhido e levado, então, para o depósito. Quando eu falo pátio, é exatamente isso, é o local do depósito em que vai ser colocado o veículo, em que ele vai ficar aguardando que o seu proprietário vá resgatá-lo e pague ali as despesas decorrentes da infração cometida. Dos crimes em espécie, esse é um ponto muito importante que eu queria conversar com vocês já para a gente finalizar essa parte do Código de Trânsito. Falei para vocês, tudo que a gente veio falando aqui eram as infrações estas que não têm uma natureza de crime. Elas são infrações porque elas descumprem as regras do Código de Trânsito brasileiro. Mas eu também falei para vocês, e muitas vezes, pelo menos 2 ou 3 vezes, que a pessoa pode responder por uma infração e por um crime. Um crime, inclusive, previsto no Código de Trânsito. O que acontece nesse caso? A gente já falou, só fazendo uma rápida revisão. A pessoa vai responder tanto pela penalidade administrativa decorrente do descumprimento da sua, decorrente do cometimento da infração de trânsito, e também vai ser obrigada, né, vai ser condenada a uma pena, porque cometeu um crime. Ok. E quais são estes crimes? E que nós temos que ter muito foco, porque é uma parte importante e que eu vejo uma grande possibilidade de cair na nossa prova. Artigo 304. Quando a gente fala dos crimes em espécie, é porque aqui são os crimes que estão estabelecidos, que estão conceituados, que são trazidos no Código de Trânsito. E quais são estes crimes? Aqui há uma conduta, o sujeito que incidir nessa conduta cometeu um crime. Deixar o condutor do veículo, artigo 304, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, não o podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Vocês que muito atentos estão nas minhas aulas, tenho certeza, lembram-se que isso também é uma infração, a pessoa que se omite. Só que mais importante, aliás, não mais importante, porque tudo envolve o mesmo fato. De maior gravidade é a prática do crime de omissão de socorro, que é este crime aqui. É aquela pessoa que se envolve num acidente e deixa de prestar socorro à pessoa que foi vitimada. Claro, a gente tem aqui alguns elementos a se verificar. Ela deixa de prestar socorro, ela podia fazê-lo e não o fez, portanto, deixou de prestar socorro imediato à vítima, ou, se não podia fazê-lo, também não solicitou, também não chamou, de repente, ligou para o resgate, enfim, tomou uma medida ali, chamou uma viatura, abordou uma viatura que estivesse passando, enfim, a pessoa não fez nenhuma coisa nem outra, ela fez o quê, ó? Foi embora, deixou ali o sujeito que ela vitimou, seja ele, seja um outro carro, seja, de repente, o condutor de uma motocicleta, um pedestre, enfim, o sujeito simplesmente foi embora, deixou a pessoa lá, ele se omitiu na situação, ele não prestou o imediato socorro e nem buscou um outro meio de fazê-lo, deu um telefonema e chamou uma ambulância, ou solicitou que alguém que estava ali parado chamasse uma ambulância, enfim, o sujeito não fez nada. E desde que ele não tivesse uma justa causa para não fazê-lo, né? Se ele tiver uma justa causa, ele ia apanhar no lugar porque ele atropelou um ciclista, veio um monte de gente em cima do carro dele e ele ficou desesperado, ele acabou saindo do local. Aí essa situação é muito mais delicada, porque em tese ele teria uma justa causa para não ter prestado esse socorro. E aí ele vai ter que explicar isso para o juiz,
e o juiz, de acordo com o que vai se verificar, ouvir testemunhas, ouvir policiais que tenham atendido aquela ocorrência, aí vai verificar se isso constituiu ou não uma justa causa. Não constituindo uma justa causa, vai responder pelo crime do 304, ok? Penas decorrentes deste crime: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Então, se isso aqui for apenas um aspecto, porque depois, por exemplo, numa situação muito triste, essa pessoa veio a falecer. Então, o sujeito ainda vai responder por este homicídio culposo, possivelmente, porque não foi com a intenção ali do sujeito de atropelar e matar. E, neste caso, a omissão de socorro é apenas um aspecto disso, né? Ela constituiu um dos fatos que não é o mais grave, porque o mais grave foi, infelizmente, a morte daquela pessoa. Neste caso, aí vai ter uma estruturação ali da aplicação da pena, que, enfim, não vem ao caso para a gente aqui, porque a gente não está tratando do âmbito penal, mas sim do Código de Trânsito. Então, o que nos importa saber é que a detenção é de 6 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constituir pena mais grave, se o fato não constituir um elemento de crime mais grave, porque aí vai ter que ser feita um balanceamento para se chegar à pena daquele sujeito. Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros, ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Ou seja, nada disso aqui é desculpa. Ou seja, eu saí, mas eu vi que a pessoa que estava ali, uma testemunha, chamou o socorro. Na hora a pessoa ligou para o SAMU e chamou o socorro. Azar. Ou melhor, sorte da pessoa que tinha alguém ali de boa vontade, de bom coração e que percebeu a situação que se firmou ali e chamou o socorro, porque você não fez, então você sim vai responder pelo crime. Eu não chamei porque a pessoa infelizmente morreu na hora, eu vi que não tinha jeito. Também não é um motivo que vai afastar a pena. Ou, só foi uns machucadinhos, ele nem precisava de socorro ali. Não é a pessoa que vai avaliar, né? Não é aquela pessoa que se envolveu no acidente que vai avaliar. Então, nenhuma dessas 3 situações vão afastar que a pessoa responda pelo crime e que ela arque com esta pena. Segundo crime, artigo 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir da sua responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. É a questão da pessoa que vai se evadir do local. Para quê? Para fugir da responsabilidade. Viu que atropelou e fugiu porque sabia que tinha cometido um crime, que tinha lesionado uma pessoa. Enfim, isso também é um crime. E a pena é de 6 meses a 1 ano ou multa. Ou seja, o sujeito vai responder também como um crime aqui. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Falamos muito sobre isso, o que é também uma infração. Lembram-se? Dirigir sob influência de álcool ou de substância. Capacidade da pessoa de discernimento, portanto, é também um caso de infração e de crime, embriaguez ao volante ou conduzir o veículo sob efeito de uma substância psicoativa, crime do artigo 306, cuja pena detenção de 6 meses a 3 anos, multa, suspensão ou proibição de se obter a suspensão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Ou seja, o sujeito foi pego nessa circunstância, dirigindo embriagado. Ele vai só isso, tudo isso aqui vão ser penas que ele vai sofrer, além de responder pela infração. Então, detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão do direito de dirigir ou proibição de se obter a permissão ou habilitação no caso do sujeito que estava dirigindo sem carteira. Ok? Parágrafo único. O Poder Executivo Federal estipulará a equivalência entre distintos testes de alcoolemia para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo. Então,
né, aqui significa que o Poder Executivo é quem tinha competência para se estabelecer os meios em que vai se verificar que a pessoa de fato estava dirigindo embriagada ou sob efeito de substância psicoativa. As condutas previstas no caput serão constatadas por... Importante, parece pequenos detalhes, mas é aqui que a gente tem que se concentrar, porque são estes numerinhos infelizes que caem em prova. Atenção! Concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Pessoal, infelizmente aqui eu vou ter que dar aquela notícia chata, vocês vão ter que decorar. Não gosto disso, mas aqui não tem outro jeito. A gente precisa decorar o parâmetro que vai ser utilizado para que a pessoa seja considerada como cometidora deste crime, que seja considerada como agente, né? Para não ficar uma palavra muito estranha, como agente deste crime. Ou, outra forma de constatação, não é ou, uma forma ou outra, sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo CONTRAN, a alteração da capacidade psicomotora do sujeito. Ok? São estes dois meios que vão se avaliar se a pessoa cometeu o crime ou não. Finalmente, para encerrarmos, parágrafo 2º, a verificação do disposto nesse artigo poderá ser obtida também mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direitos admitivos, admitida o direito à contraprova, ou seja, o sujeito não concorda com aquele exame que ele realizou. Ele tem o direito de realizar essa contraprova para tentar rebater. Isso tudo, é claro, verificado naquele momento em que se considerou, em tese, a prática do crime. O CONTRAN disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo. Ou seja, o CONTRAN, que faz as resoluções, vai estabelecer critérios para que se aceitem outros exames para se verificar o índice de alcoolemia ou toxicológico no sangue daquela pessoa que está sendo acusada de estar dirigindo embriagada ou sob efeito de substância psicoativa, certo? Aqui, por último, eu quero dizer para vocês que vocês vão fazer uma pequena, grande gentileza para esta professora e vocês vão estudar conceitos e definições que estão no anexo 1 do Código de Trânsito, pelo menos passar os olhos, pessoal, porque tem conceitos ali muito importantes. Eu não tenho tempo de ficar explorando cada um desses conceitos com vocês. Eu optei por falarmos mais do CTB, que com certeza vai ser grande objeto de prova. Então, vocês leiam este anexo, por gentileza. Leiam os conceitos, porque quando cair, vocês já sabem, já estão super ligados do que se trata. Vou encerrando por aqui nossas aulas sobre o Código de Trânsito Brasileiro, aproveitando para desejar muito sucesso para vocês na prova, e vocês ainda vão me ver falando de outros temas deste edital para esta prova. Um beijo, até logo!